Bom, galera, mais uma vez estamos aqui. Muito obrigado por todo mundo aqui que está nos ajudando a construir o pensamento gestáltico para a libertação. Tenho pensado, né, na gestalterapia como um modelo de libertação. Então, partindo dessa pergunta, né, como é que a gestalterapia é uma ética para a libertação? É uma ética do acolhimento, é uma ética política, né? E agora usando um autor brasileiro, Paulo Freire, para discutir libertação e tentar ver quais são os entremeios da pedagogia do oprimido com a gestalterapia, baseada na ideia de que toda experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Não é no organismo, não é no ambiente, é entre, na fronteira de contato. Então, o que isso quer dizer é que nessa fronteira é que acontece nos intermeios da relação a configuração de experiência. O que isso significa é que não há uma experimentação da realidade ou do fenômeno sem o outro, ou outrem, seja ele temporal, seja ele objeto, seja ele uma pessoa. Essa configuração ela só pode se dar a partir do outro. Essa ideia de que a experiência acontece entre o organismo e o ambiente, ela coaduna com a teoria da intencionalidade, que toda consciência é consciência de alguma coisa, consciência para alguma coisa. Isso tem uma relevância temporal para que a gente possa nos apropriar, que toda consciência ela é atravessada temporalmente por passados e futuros num presente transiente. Então, as nossas retenções e protensões aparecem no momento relacional do agora com outrem. Por isso que a experiência acontece entre, não tem uma subjetividade encaixada que vai dizer ou modelar ou que vai autorizar o mundo, e nenhum mundo ou um ambiente que vai nos autorizar como determinante. Apesar de que nós somos a cada vez sendo a cada agora, nós não somos determinadas pelo tempo, mas o tempo nos atravessa para sermos então o que somos na nossa propriedade. Isso significa que nós somos sempre a partir, junto com, na partir não, né? Junto com outro. Essa característica pode ser encontrada, o que seria a configuração? A configuração, a gente pode falar sobre a forma, Wagner, que seria as Gestalten. As totalidades das Gestalten, elas são formações temporais na relação. É uma configuração gestáltica, né? Ou seja, a Gestalt, que significa uma totalidade temporal, vindo da música, né? Como a gente estudou antes, é uma totalidade na experiência da relação, no encontro, apenas no encontro que é formado. Então, nesse encontro, passados e futuros. Alô, Caio aí? Eles são temporal. E essa forma configurada nesse. Oi, João. Alô, som? Tá travando o Voltei? Eric aí, ó. Voltei, não? Estão me escutando melhor agora? Voltou. 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 Explica de novo o que são as configurações. O que é que eu estou dizendo que é configuração? O que é que eu estou chamando de configuração? São as Gestalten. Todo momento presente, Gestalten são formadas, configuradas, né? Mas não como um ponto. Temos que quebrar a ideia cronológica de que presentes são, as presentificações são pontos, pontos no tempo, como se houvesse uma separação de passado e futuro. Cada presente, cada configuração se torna uma forma
temporal que não tem um encaixamento. A, a configuração formada é através da relação. Isso são as Gestalten, né? Gestalt, que é a totalidade, né, que a gente viu na música, que um ré, se a gente escuta uma música. Boa noite, Lara. Tudo bom? A gente escuta uma música, a gente não escuta ela compassadamente no sentido cronológico. A gente não escuta cada momento. A gente escuta ela por um inteiro, por uma totalidade. Então, quando eu toco um ré para tocar um fá e depois eles se configurarem numa harmonia, a gente não escuta o ré e o fá. Quando a gente escuta o ré, nós já estamos protendendo o fá. E o fá, ele tem uma retenção no ré. A configuração no sentido de ponto é colocada muitas vezes como gestalt fechada, que limita a relação e o cliente. Exatamente, Wagner. E para esse nosso ponto de vista, isso, como gestalt fechada ou como configuração de ponto, é apenas uma discussão metafísica e subjetivista. Concorda? Que como é que é uma gestalt fechada? Que nós resolvemos tal situação. Um exemplo mais clássico que eu sempre uso é os fins de relacionamento. Os fins de relacionamento existem? Existem porque nós convencionamos isso. Né? A gente fala, não, vamos combinar aqui, ó. Meu relacionamento com Lucas vai acabar, aliás, acabou dia 24. Bom, só em eu falar isso, esse relacionamento temporalmente, em termos de experiência e configuração temporal, ele não acabou. Ainda há gestalten abertas que vão tentando se resolver, porque são mesclas de passados e futuros. Só que a gente escolhe um tempo cronológico e pontual para nos comunicar sobre uma tal situação que nós resolvemos. Que isso não necessariamente é um erro ou é uma violência para a experiência, né? Mas a falta de consciência disso talvez seja. Né? Porque, como a questão do luto, exatamente. O luto é uma gestalt aberta. É uma gestalt aberta, na verdade, né? Uma não, né? Várias configurações, porque a Gestalt é uma totalidade de vários passados atravessando para vários futuros. Então não existe também, por exemplo, se eu falo de um relacionamento que acabou, eu não estou falando apenas desse relacionamento. Entendam que vários passados na minha fala e no meu discurso, eles vão ser atravessados por temporalidades, passados e futuros, sobre o que eu estou falando. Ou seja, meu relacionamento acabou. Bom, eu estou falando sobre uma configuração metafísica, que é relacionamento, o que é acabar, o que é fechar uma gestalt, e isso eu já pressuponho de que você saiba disso. E mesmo que eu pressuponha isso, nunca vai ser a mesma coisa que eu estou pensando. Então, toda comunicação é um atravessamento temporal que não é tido e interpretado ipsis e literis. Ou seja, nunca é interpretado da maneira que se fala. Se eu falar assim, eu comi o pudim ontem, um pudim, estava delicioso, e eu amo pudim. Se eu perguntar como é que isso chega para a Lilian, ela vai ser arrebatada por uma temporalidade diferente da que chega para a Maria. Mas, numa convenção linguageira, todos nós aqui sabemos o que é pudim e o que é gostar de pudim. Temporalmente, essa experiência que eu tive ontem, eu inventei, na verdade, que eu não comi pudim, infelizmente, mas que eu tive ontem, metaforicamente, ela é uma experiência temporal. Ela não é uma experiência concreta, ela não é uma experiência como se pensa normalmente na vida cotidiana, de fato. A gente usa essa comunicação para que atravessemos no sentido de uma intencionalidade na relação,
para o que nós desejamos falar. Por isso que a Gestalterapia, na sua teoria fenomenológica e na descrição da teoria do self, fala muito bem sobre as 3 funções. Essa função de fechamento, de linguagem, de configuração metafísica, ela é a função personalidade. Então, antes de falar da personalidade, o que é self? Self é um campo de contatos onde a ambientação temporal acontece. Contato é esse entremeio onde a experiência acontece na sua fronteira. Não no organismo e não no ambiente. É entre o organismo e o ambiente. Entre 2 pessoas, entre um grupo, entre a pessoa e uma árvore, entre a pessoa e a sua história. Relacional. Exatamente, Lara. Dialético, como o Paulo Freire vai usar muito em seu livro. Então, contato é entrar em contato com a sua temporalidade relacional. Contato é essa experiência. Contato para a gestalterapia é igual à experiência. Contato é experiência. Né? Entrar em contato é entrar na experiência. Isso, João. Kurt Lewin vai influenciar bastante, sobretudo, a gestalterapia. Na sua ideia de vetores, né? A teoria de campo. Tudo é relacional, tudo são vetores. Nunca é para si. Então, se eu falo que eu comi um pudim, né, eu estou no contato falando sobre uma experiência abstrata. Então, metafisicamente, vocês sabem o que é um pudim. Metafisicamente, vocês sabem o que é gostar. Isso é função personalidade do self. Veja bem, essa não é a minha função personalidade. Lembrem-se, na gestalterapia não existe minha função personalidade. Para quem já é antigo, né? Não existe nada meu, na verdade. Nós somos sempre relacionais com o tempo e o mundo. Se é que eles não são a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Função personalidade é do self. Repetindo, o que é self? Self é um eu mesmo temporal de sistema de contatos. Fala, Wagner. Wagner? Eu Oi? vou falar, hein? Ele não tá aí. Lília Só porque tomou tu as disse, rédeas, viu, velho. Lilia? Vou desligar aqui o meu. Tu fala, Wagner. Vocês Tá são bom. antigos aí que... É. E Eric, assim, porque eu acho um assunto muito massa, sabe? Que deixa a gente doido, assim, mas ao mesmo tempo excitante também. É porque, assim, eu fiquei pensando aqui, né? Essa questão da temporalidade, o massa dela é que a gente confirma o que o cliente traz, sabe? Não é algo pré-estabelecido, não é algo de um passado que a sociedade, de alguma forma, né? E aí eu fiquei pensando, o que acontece na relação ou para o cliente quando nós não estamos abertos para essa experiência temporal? Eu fiquei pensando, o que será que acontece? Eu acho que de alguma forma acaba com ele, né? Porque parece que ele fica rotulado só em algo do passado. Não sei, é uma questão que eu fiquei com vontade de perguntar e também trazer para você. Questão pertinentíssima, né? Questão maravilhosa, porque é uma querela conceitual, né? Pensar, por exemplo, numa subjetividade encaixada, onde eu posso fazer testes, eu posso categorizar, posso fazer nosologias numa pessoa, como se ela fosse uma configuração. Ah, não, mas é porque a gente não fala o que a pessoa é, fala como a pessoa está. Bom, falar testando a pessoa, mesmo com essa intenção de estar, quando você fala como ela está, não é mais sobre ela.
E aí essa sua pergunta me vem assim, porque é uma querela assim, a gente pensar temporalmente e fenomenologicamente, porque eu repito, talvez seja minha bolha, tomara que seja e eu não conheço ainda, mas clinicamente falando e nas psicologias é muito difícil falar de fenomenologia, porque ainda nos agarramos a uma ideia antropocêntrica que, digo de passagem, para mim me parece colonial sobre as relações. E isso, para mim, é perigoso ainda, né? Porque nós não conseguimos largar o osso da subjetividade. Da subjetividade que eu falo aqui, da subjetividade metafísica. Entende? Como se, quando o meu consulente chegasse lá, ele fosse uma pessoa que não tivesse nada a ver comigo e nós iríamos tratar aquela pessoa sem nos relacionarmos diretamente e afetivamente com ela. Entende? Então essa pergunta é valiosíssima, né? Que eu não quero chegar numa resposta, mas eu quero tentar assim, tentar pensar e duvidar sobre os conceitos pré-estabelecidos, né, da relação. Se a gente não olha para a pessoa temporalmente, ou seja, se a gente coloca ela numa configuração cronológica do que ela está sendo naquela hora e tenta encaixá-la em algum parâmetro que nós temos pré-estabelecidos, mesmo que nós sejamos tão humanistas, né? Eu não sei, assim, a minha leitura de Binswanger, por exemplo, Binswanger que era um psiquiatra, né? Tem muitos estudos sobre Binswanger e a fenomenologia, mas ele ainda falava sobre um comportamento natural. Que comportamento natural, gente? Qual comportamento natural? Se o comportamento natural, na verdade, vai aparecer no aqui e agora e nunca mais em outro lugar. Isso é uma dúvida, não estou falando, né? Eu estou perguntando e pensando aqui criticamente. Porque não é só assim, entende? A fenomenologia vai falar que o fenômeno aparece como ele aparece. Ele vai orientar a experiência, não é nossas questões morais pré-estabelecidas. Ele aparece de uma maneira específica no tempo temporal. Então, por exemplo, falando de Binswanger, né, e nessa configuração ainda, que é da fenomenologia, viu? Diga-se de passagem, ou se diz, não sei, eu estou perguntando. Né? Então, Binswanger vai falar que o delirante, por exemplo, ele está fora da realidade. Porque, olha o exemplo. Um exemplo que a gente pode ver. Eu pego uma caneta, sei lá, vou pegar esse isqueiro aqui. Esse isqueiro está na minha mão. Se eu mostro esse isqueiro que está na minha mão, as minhas retenções e protensões vão dizer esse isqueiro vai servir para acender um cigarro. Por quê? Em termos de retenção. Pode me ajudar, João, nessa? Me ajuda um pouquinho? Oi, fala aí, Érica, eu tô escutando. Como é que eu olho para esse isqueiro e olho para retenção e protensão? Que a retenção seria, no caso, que como é que te ensinaram a usar o para que ele serve, alguma coisa assim. E na proteção é quando você liga, né, e vai fazer, eu acho que a atividade da qual você queria fazer, meio que no futuro, não é? E quando você liga, por exemplo, o cigarro, eu acho que ligar o cigarro tá no agora. Não sei. Não sei, Eric, se é isso. Boa, boa. É nesse caminho, exatamente. Ou seja, o que João quer dizer? Que as minhas retenções vão olhar para o isqueiro e vão dizer que ele é isqueiro, porque nós, na verdade, a gente olha para esse objeto e tenta assemelhar com algumas propriedades antigas que nós acreditamos que seja isqueiro. Então, ela se aproxima muito, apesar de não ser um tamanho muito usual, ela se aproxima muito daquilo que nós categorizamos como sendo isqueiro. Então, a nossa mente não, desculpa, né? A nossa experiência, ela vai nos levar com as retenções de um isqueiro
para uma proteção que seria um futuro onde eu posso ligar é uma palavra ótima, né? Obrigado, João, por essa palavra. Ou acender, né? Mas ligar fica bem menos cringe. Eu posso ligar, né, o isqueiro daqui a pouco. Isso tudo me atravessa temporalmente. Fala, João. Por exemplo, sei lá, uma criança que talvez nunca tenha tido contato com um isqueiro não vai provavelmente saber para que é que ele serve. Tipo, ela pode meio que ver o isqueiro e não saber utilizar ele, sei lá. Porque nas retenções dela, ninguém nunca ensinou ou ela nunca teve experiência com um isqueiro, mas talvez com algo semelhante. Então, a proteção dela, eu acredito que seria fazer, sei lá, alguma coisa com qual na retenção dela ela tivesse lembrado, alguma coisa assim. Não sei, Eric, o que é que tu acha disso? Tá bom no caminho, mas como eu te disse, né? Difícil, é muito difícil, e eu entendo que seja difícil. Eu não sei nem se até eu falei isso, né? Mas é difícil a gente sair da questão egóica sobre a temporalidade. As proteções e retenções são minhas, as proteções e retenções são da criança. Hein, gente? Tá acompanhando, Wagner? É a sua pergunta, hein? Ainda estou nela. Essa pergunta é muito boa. Não é, porque pelo que tu vem me ensinando, né? Eu acho que a temporalidade ela não é singular, é de todas as pessoas, né? Porque nós somos fluxos temporais, é isso? Perfeitamente. É o que Isabela respondeu, é da relação, né? E que relação é essa? Nós somos isso quem fala é Russell, Edmund Russell, na fonologia. Nós somos feixes temporais e vividos, heraclitianos. Né? Quem gosta de falar heraclitianos é Marco César, né? Eu peguei isso dele. Né? Porque, na verdade, temporais, metamórficos, né? Que não se configura numa substância, e sim num tempo. Nós somos fluxos de vividos temporais. Entende, Micaela? Como assim? No sentido, eu que ensino e a criança aprende, ou ela descobre por si mesma explorando o isqueiro, por exemplo? Olha aí que pergunta, né? Que tá na pergunta de Wagner ainda, né? Assim, mas pergunta boa. O que vocês acham? Sentido, eu que ensino e a criança aprende, ou ela descobre por si mesma explorando o isqueiro, por exemplo? Acho que ela descobre por si, muito provavelmente, Micaela. Mas se a gente for para a teoria do self temporal, Eu acho, desculpa, eu só ia dizer assim que eu acho que não tem como saber. Aí que vai a questão, acontece, né? Temporalidade. perfeito, perfeito. Não tem como saber. Exatamente. Eu aprendi por mim mesmo, porque na verdade, assim, provavelmente não existe nada para si mesmo. Não existe nada para si mesmo. Intencionalidade é que toda consciência é consciência de alguma coisa para alguma coisa. A teoria do self vai dizer que a experiência acontece entre o organismo e o ambiente. Não no organismo, ou seja, não para si, nunca para si, e nem o ambiente. A coisa, como Wagner disse, se faz. O aprendizado se faz. Entende? A criança aprende. Ponto. Ponto sem fechar, viu? A Gestalt. Entende? E para que a gente quer saber exatamente, me coloco nisso e querer saber exatamente, Wagner.
A gente não tem que saber na clínica gestáltica, na clínica que eu falo, na clínica ampliada, nas nossas relações com a visão gestáltica, né? O que Paulo Freire vai falar? A libertação nunca é para si. Nós não nos libertamos por nós mesmos. Vê aí a gestalterapia. Vamos ver se vocês me ajudam a fazer esse link, ou se eu estou viajando demais. Paulo Freire vai falar que, para o opressor, ele não pode libertar o oprimido. Pois quem liberta o oprimido é ele na sua configuração junto com as pessoas. E o oprimido nunca se liberta por si. Ele sempre se liberta com o outro. Tá aí, ó. Não sou eu que estou dizendo. Paulo Freire. No caso, quando um cliente chega, um consulente, ele chega para que eu seja consulente junto com ele e que ele seja terapeuta junto comigo. E a experiência se faz junto com para a libertação. Teoria do self. Entendeu? Então, com a criança, se eu, por acaso, ensino a criança, ela só vai aprender com uma atividade dela de apreensão, junto comigo. Eu sou meio para que ela cresça junto comigo nessa temporalidade. Porque nós chegamos nisso, nunca vai se saber. Apenas chegamos. Então, quando um consulente chega, a gente nunca vai saber de onde vem, nem para onde vai. Nós apenas vamos. Lembrei da gente falando do choro do terapeuta. Qual o problema de chorar, né? Assim, que neutralidade é essa que está forçando a barra, né? O choro vem e a gente para, né? Que tipo de relação genuína é essa? Fala, Isabela. É que a gente falando, né, sobre isso de não saber do que vai surgir, do que vai apresentar na sessão clínica, enfim, quando a gente está lá como consulente. E aí eu fico muito pensativa, e aí eu não sei se é porque minha compreensão está equivocada, mas quando eu leio Heidegger, que eu entendo que ele traz uma pré-compreensão daquilo que vai surgir. De que pelo fato de a gente ser no mundo, né, a gente se constituir e é constituído ao mesmo tempo, a pessoa e o mundo, então, originariamente, eu já teria uma pré-compreensão do fenômeno que iria surgir. Justamente pela própria lida com o mundo, né? Por eu estar no mundo, fazer parte disso. Então, seria impossível eu não já ter alguma coisa daquilo que vai surgir, né? Quando ele surge, é claro, e não antes. Mas no momento que surge, eu já compreender, de certa forma, aquilo que surge. E aí eu estou um pouco, assim, perdida nos pensamentos, né? Quando fala sobre redução fenomenológica e essa pré-compreensão de Heidegger, que ele até ele dá o nome de circularidade da compreensão, círculo hermenêutico. E aí eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, Eric. É o mundo circundante. Sim. É a circunvisão. A circunvisão é isso, as retenções e protensões do mundo circundante temporal. Você está com a leitura certíssima.
Eu não acho que você esteja equivocado, tá certíssima. Né? Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Você está certíssima. É essa leitura mesmo, assim. O que acontece, e é como você bem falou, apenas quando o fenômeno aparece, essa propensão nos orienta para algum lugar. Perfeitamente. O que pode estar meio confuso ainda é que esse lugar ele não é metafísico. O que isso significa? Que não é um lugar específico. Você falou muito bem, e isso é chamado de quê? De intuição. É intuir. Entendeu? Então, quando eu intuo, eu vou. Mas se eu falo assim, eu vou para aquele lugar, já é metafísico. Não é que eu sei metafisicamente para onde ir, mas o fenômeno me leva ao que é próprio do mundo, que é o que Heidegger vai falar, né? Que é próprio e impróprio. Que é impróprio, algumas configurações moralistas que não me fazem seguir a orientação temporal do mundo vivido. Mas o que é próprio na circunvisão é entender essa circunvisão e ir nessa orientação. E ir para esse futuro. Que não é determinante. Mas ele se determina ao ir. Entende o que eu quero dizer? Ele não determina o ser, mas ele se determina ao ir. Sendo. Não metafisicamente, mas temporalmente. Consegue compreender, Isabela? Entende? É isso. Sim, consigo. Exatamente isso. Penso que estar aberto à experiência no presente é também abrir possibilidades de experiências do passado naquela situação e do futuro também. O passado e o futuro, eles não são separados. O passado configura um futuro. E o futuro também configura o passado, no presente. Toda propensão está alinhavada com o passado, as retenções. E o presente alinhava tudo. Não num ponto fixo, nem físico. Mas atravessando. Tranquilo? Deu para abarcar a pergunta, Wagner? Mais ou menos? Rapaz, respondeu em muito, viu? Para muitos lugares. Vai, Lilian. Valeu, Wagner. Obrigado. Sim, assim, essa questão da temporalidade, a gente entende, né, que tá aqui estudando e tal, mas o cliente, por exemplo, chega a pessoa na clínica e diz, rapaz, tá com 2 anos que eu tô aqui e falo a mesma coisa pra ti. Tipo, da minha mãe, do meu pai. É isso, entende? Tipo assim, mas ele não entende que ele fala de uma forma diferente e em outro tempo, né? Mas, tipo, e aí? O que que eu faço? Entende? Tipo, eu fico puto, um exemplo, né? Eu fico puto de raiva porque tá com 2 anos que eu tô aqui e nada mudou. Eu ainda continuo falando da minha mãe. Né? Porque Tipo, nada mudou. Para onde você quer mudar? Entende? como? Peraí. Isso, Lara, exatamente. Você está falando da sua mãe e nada mudou porque você não mudou. Para onde você quer mudar? Vamos lá. Você quer mudar? Para onde você quer mudar? Existe a possibilidade de mudança? Vamos lá. Tu não explica não, né, Érica? Assim? Não. A gente estuda fenomenologia não é para explicar, jamais. A gente não explica fenômenos. A gente vive e descreve os fenômenos. A gente experiencia fenômenos. E eu entendo a sua pergunta porque é um exercício, tanto de estudo quanto de prática, assim. A gente vai conversando e desmistificando, etc., para que a gente aprenda a ter uma posição de orientação dessa intuição que Isabela falou, né? Para que a gente veja para onde é que ele está nos levando naquele momento do agora. Ele pode vir falar da mãe dele toda a sessão, mas toda vez ele vai te levar para um lugar diferente. E é isso que a gente tem que ficar atento. Qual o fenômeno que ele está trazendo como forma?
como configuração. Como ele está trazendo a mãe dessa vez? Como é? Não é o quê? Não é a mãe. Não tem nada a ver com a mãe. A mãe está lá dele. Né? É apenas um ente metafísico na relação de vocês. Pelo menos na relação de vocês. Toda vez ele vai falar da mãe de forma diferente, exatamente. Não só ele vai falar da mãe dele de forma diferente, como você escuta diferente. E, Que por é um ente exemplo, metafísico, Eric? o que é metafísica? Metafísica são entes... Não, um ente. Não, um ente metafísico. Uhum. O que é? O que é um ente? Um ente é um objeto de mundo. É um objeto do que Russell vai falar que é o noema. Né? Na nossa relação de percepção, os noemas são os objetos do mundo, né? O corpo, a caneta, né? Isso são entes. Por exemplo, homem é um ente. Entendeu? Agora, o ser aí, ele não se resume à ideia de homem. Ele não se resume a essa categoria. Porque essa categoria é metafísica. Meta vem de além, né? Físico, do que é físico. Ou seja, são configurações que nós convencionamos para mediar o mundo, como signos. É simbólico. É uma coisa simbólica. Não só simbólica, né? Signos podem ser simbólicos, ícones, índices, né? Deu para entender. Valeu. Perfeito. Entende? Então, para a gestalterapia, nós vamos nos atentar à forma como ela traz. E, assim, a coisa que vem na minha cabeça é que não precisa ficar angustiado com isso, porque sempre vai trazer uma forma diferente. E vocês vão tratar de uma forma diferente. Ele pode ficar angustiado pensando nisso, mas isso é uma preocupação metafísica. Ele está preso numa coisa, num tempo cronológico. E aqui a gente, para estudar a fenomenologia, a gente tem que sair desse tempo cronológico. Tá, mas é o que Lara perguntou, né? Tá bom, mas como é assim? Como é ficar repetindo sobre a mãe? Como é que tá para tu? Ou então, se você fica angustiado, ou com medo, ou com receio, porque ele está se preocupando com isso, você fala, caramba, essa tua pergunta me deixa muito angustiada. Olha a forma que a relação de vocês se tornou por causa desse assunto da mãe. Angústia. Ou ansiedade. Caramba, eu fiquei ansioso agora com essa pergunta, porque eu fico com medo de não estar sendo bom terapeuta, por exemplo. É esse lugar que vai. Não tem nada a ver com a mãe. Entende o que é a configuração? Para onde que vai levando? E aí, quando ele voltar, vai ser outra coisa. Porque já está discutindo aqui, já está transformando em outras retenções, para outras proteções, e assim vai. Por isso que a gente não olha para o conteúdo, né? O que ele traz não olha muito, né? Essa questão do conteúdo, e sim para o que está por trás, a forma. Exato, não. Exato. Nós vamos nos preocupar com a forma. Até para olhar para o conteúdo, nós temos que nos atentar para a forma. Porque se a forma for de um sofrimento, essa forma de sofrimento, a gente tem que olhar que tipo de conteúdo a pessoa está perdendo. Lógico, por exemplo. Foi a minha internet ou a do Eric? Travou No aqui passado, também. e não tem mais. E agora está com essa perda. Ah, foi a dele, né? A tua internet, Eric, falhou aqui. Caramba, hoje está difícil, hein? Travou. Eu não sei nem mesmo o que eu disse. Mas a gente, para olhar para o sofrimento, por exemplo, de um luto, a gente olha para a forma. Se for um sofrimento de perda,
é essa forma que vai se configurar, então o conteúdo tem que ser analisado, né? Que tipo de conteúdo ela perdeu? Se uma perda de um pai, por exemplo, é um dado, é um conteúdo em que ela contava no passado e contava para o futuro e não conta mais. É uma perda, é uma coisa que está faltando. E isso causa sofrimento. Nesse caso, a gente olha para o conteúdo, mas olhando para a forma. No caso de manipulação neurótica, a gente olha para a forma, porque o conteúdo geralmente é uma tentativa de manipulação para o que se quer dizer. Compreende? Só ver o que meu celular está tocando. Certo, gente? Sim, a manipulação neurótica é o que? É uma forma de conteúdo para o que se quer dizer. Não entendi, Lilian, por favor, repete. Está A travando hoje. manipulação neurótica, ela é uma forma de conteúdo para o que se quer dizer? A manipulação neurótica, ela é uma forma de defesa, é uma forma de ajustamento evitativo, né? Que vai tentar usar o conteúdo para desviar ou evitar o contato, ou seja, a experiência realmente, e tentar te colocar em outro lugar. Geralmente, o manipulador neurótico, ele tenta fazer com que você seja responsável por uma demanda que, na verdade, é dele. Eu vou fazer alguma coisa para que Lilian faça por mim, né? Entende? Não, é só o que tem, né? Tipo, é só o que existe. Não, nós... Muitos vão para a clínica em busca disso, né? Para que a gente possa dizer o que eles devem ou não fazer, em busca de uma autorização. Nossa sociedade é neurotiquíssima. Ninguém... Mas nós, como clínicos, também fazemos isso. Geralmente, não gostamos, na nossa sociedade, que é neurótica, individualista, não gostamos de nos responsabilizarmos pela relação. Por isso que é isso que Wagner falou, né? O receio de Wagner era, e aí, se a gente não olha para a pessoa temporalmente, a gente se afasta da pessoa. Porque é ela, é uma demanda dela, né? Tinha uma terapeuta que falava assim, bateu, doeu, toma que é teu. Caralho, velho. Bateu, não, eu vejo isso eu vejo isso no Instagram direto, aquelas caixinhas de perguntas que as psicólogas fazem, aí elas respondem dizendo tipo isso. Assim, tem muitos que, tipo, é uma graça, as psicoblogueiras, mas elas respondem nesse nível. Psi-influencer. Exatamente. Psi-influencer. Não é blogueira, não. Caramba, então, assim, a gente tem isso, né, assim, de não querer se responsabilizar. Pela relação, Eric, tipo assim, quando eu tô na terapia contigo, tu é responsável pela relação, eu e tu. Sim. Eu sou responsável junto com você. Olha aí o João e a Deja aí, ó, juntos, na mesma câmera. Relacional. Então, relacionamentos em geral são assim. É verdade. Nós somos uma sociedade neurótica. Hein? A gente sempre quer culpar o outro, né? A culpa é tua. Nunca a culpa é minha, né? E é culpa, né? A gente tem que lidar com culpa, porque sempre é culpa. Porque culpa é condenação, né? Foi você que fez isso, então você tem que ajeitar isso. Você está condenado a ajeitar isso. Entende? Nunca é assim. Como é que a gente... Lilian, como é que... Isso aqui, por exemplo, Lilian, você me xingou. Mas como é que a gente pode resolver isso, né? Eu não gostei desse xingamento, isso me magoou. Como é que a gente pode resolver isso? Será que a gente pode ir para algum lugar que esse xingamento não exista? Como é que a gente pode fazer? Entende?
e construir. Alguém vai falar? Então, vamos lá. Vamos ver tudo que a gente está falando aqui corrobora no texto. Estão vendo aí direitinho? Dá para ler? Dá para ver meu dedinho aí? Clica em apresentar slide que fica melhor pra gente. Apresentar slide. Eu sempre esqueço disso. Obrigado, Maria. Não sei se ficou tão melhor, mas... Bom, Ficou. Obrigado, Maria. Pensem no que a gente estava falando até agora sobre teoria do self. Tentem me ajudar para ver se eu estou viajando na maionese ou se tem tudo a ver. Paulo Freire aqui, Pedagogia do Oprimido, viu? Tem tudo a ver. Na Eric. verdade, como mais adiante... Obrigado pela proteção. Vamos lá, mesmo assim ler. Obrigado, Janete. Na verdade, como mais adiante discutiremos, a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador. Fica aí no ar. Daí que tal forma de educação implique a superação da contradição educador-educandos. Bom, gente, eu não sei se eu estou com muitos aditivos, mas isso é teoria do self. Não que Paulo Freire fale da teoria do self, pelo amor de Deus. Mas, olha só, a educação libertadora, viu? Tal forma de educação implique a superação da contradição educador-educando. Não seria, se eu puxasse aqui para a gastroterapia, não seria a experiência, ela acontece na fronteira de contato, conciliador entre o organismo e o ambiente. Seria uma superação da contradição educador-educandos. De tal maneira que se façam ambos simultaneamente educadores e educandos. Ambos simultaneamente. Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. Daí então que nela, na educação bancária, o educador é o que educa, os educandos, os que são educados. O educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem. O educador é o que pensa, os educandos, os pensados. O educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam docilmente. O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. O educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de quem atuam na atuação do educador. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. O educador, finalmente, é o sujeito do processo. Os educandos, meros objetos.
Essa é a crítica à educação bancária. A educação bancária que é esse depósito, né? Só esse mês, assim, já me ligaram várias vezes do banco para me oferecer algo para eu entrar em dívida. Algum produto, alguma promoção, algum cartão de crédito, para que eu possa, enfim, fazer um bom negócio para mim, né? Eu acho muito legal e de bom coração, né? Assim, quem me liga, para me oferecer uma coisa que vai ser bom para mim. E me liga nos melhores horários possíveis, né? Assim, quando eu estou descansando, quando eu estou almoçando, né? Na hora que eu quero receber mais as ligações. A Clara, a Tim também, né? Assim, faz um pi aí na gravação depois. E a Oi, né? Assim, mas parece que a gente já perdeu essa coisa de atender telefone, que já fica chateado, porque geralmente é uma operadora, um banco desse. Por quê? Isso é educação bancária. E não só bancos, né? Mas essas empresas em geral, grandes empresas que precisam que consumidores existam, fazem com que depositam ideias e promessas e produtos que nós não precisamos nas nossas consciências e nós obedecemos. Galera de São Paulo todinha. Que nós não precisamos. Então, nós nos tornamos objetos desse depósito bancário. É isso que ele chama de educação bancária. É a educação baseada numa métrica em que se deve submeter-se numa relação de neutralidade, que ainda tem a ver com a pergunta do Wagner, né? Onde a gente não é constituído numa conciliação, num junto com, num entre, mas sim faça. Eu sei o que é melhor para você. E você diz que não, e a pessoa diz, mas tem certeza que não quer escutar os benefícios? Eu sei o que é bom para você. É assim que funcionam os algoritmos, é assim que funciona a Amazon, é assim que funciona todas as empresas em geral, que vendem na mentira, inclusive as escolas bancárias, né? As escolas de educação bancária, para dizer que eu sei o que é melhor para você, né? É uma frase clássica. Não é uma negociação, né? Não existe isso para o neoliberalismo. Isso quer dizer que hoje, mais do que nunca, nós não estamos essa perversão colonial bancária. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe a que transmitida. Teoria do self. Não é que a função personalidade do self ela seja ruim, ou seja danosa, ou seja uma doença. Mas é que nós não temos consciência dela. Nós não temos consciência de que essas leis morais elas são apenas metafísicas e passíveis de contestação. Não, a vida não é assim. Entende? Isso é um conformismo barato. A função personalidade é apenas uma das funções do self.
As outras duas são a função de ato e a função id. O que é a função de ato? É alienar ou deliberar sobre a experiência junto com o ambiente. E aí eu pergunto a vocês, nós estamos deliberando nossos atos ou alienando nossos desejos em prol de um reconhecimento social, bancário? E aí pensem na vida cotidiana de vocês e tudo que vocês fazem na semana e todas as escolhas que vocês fazem e toda a história de vida de vocês e das pessoas que vocês conhecem e dos seus consulentes. A função de ato, ela nunca pode ser para si. Mas a metafísica bancária, aqui Paulo Freire, ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Para que a gente não condene a função personalidade, mas sim a forma que ela está sendo utilizada pelo self atual. Que é, ele vai falar assim, que o ser mais, eu vou chamar de neoliberal, ele não fala do neoliberal, né? Eu vou chamar o ser mais neoliberal, mas é o ser mais aquele que é egoísta e individualista, isso ele fala, aquele que é egoísta e individualista. Aqui eu quero frisar que os autores e autoras da libertação fazem uma crítica ao individualismo. É uma coisa que ainda psicólogos e psicólogos ainda não estão entendendo. Eu fico louco com isso. Ou então eu que não estou entendendo nada. Ele fala que o ser mais individualista e egoísta é um ser para ter. E sendo um ser para ter, e sendo individualista, no caso, eles tratam o mundo como um objeto de consumo e de compra. Então se relacionam com ele apenas para ter. Toda relação, então, nessa perspectiva racionalizante, ou seja, numa configuração de função personalidade de reconhecimento social do ser para ter, já estou misturando as duas teorias, tá vendo? Toda relação que ele tem é de posse, de consumo e de produto. Esse é o ser mais egoísta, individualista, e que eu chamo de neoliberal. Faz sentido para vocês? Entende? Que a função de ato ela está comprometida. Porque a função de ato ela se fagocita nessa função personalidade do ser para ter. De reconhecimento social para o ter. Porque a função de ato é sempre com o outro, sempre junto com, e se eu tenho o outro como produto de consumo, essa pessoa ela não tem escolha a não ser seu objeto de consumo. Então, eu marginalizo alteridades, desfenomenologizo os fenômenos em prol do ter. E o ser para ter, ele sempre quer mais, porque sempre trata tudo para o ter. Se minhas relações são para ter, então não há outra possibilidade de não ter. Bom, mas a consciência para a libertação, que aí a função personalidade ela pode ser uma ajuda para a libertação, que é ter a consciência social de se identificar junto com o outro. É um outro tipo de identificação, é outro tipo de função personalidade. Identificar-se junto com o outro para um ato, e assim a função de ato aparece, evidencia-se, para que junto com busque a libertação.
quebrando então a ideia bancária da educação para uma educação progressista. E assim a função de ato aparece, deliberando e alienando o que não é importante. Tá claro isso? Não é de estranhar, pois, que nesta visão bancária da educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele, como sujeitos. Quanto mais se lhes impõe a passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendam a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos. Na medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos educandos, olha só, anula o poder criador. Uma das teorias da gastroterapia é o ajustamento criador. É ajustar-se criativamente. Na educação bancária, nessa perspectiva colonial opressora, essa criatividade, essa criação, ela é apagada em prol de uma ideia de que eu sei o que é bom para você. Ave Maria, essa música é perfeita. Perfeito. E essa frase especificamente fala sobre o que Isabela perguntou, sobre o que é próprio, né, da supervisão. Na temporalidade presente, né? Se o que eu sou é o que eu escolhi ser, aceito a decisão. É o ser próprio da circunvisão. Não sei se já está essa música na playlist, né, Isabela? Como é que eu estava aqui? Quanto mais ele impõe... Bota, Isabela, essa música é muito fenomenológica. Na medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos educandos ou minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores. Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. O seu humanitarismo, e não humanismo, está em preservar a situação de que são beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa generosidade. Aqui nos referimos no capítulo anterior. Não sei se vocês lembram que a gente fala sobre a falsa generosidade, né? Daquele que é opressor, é o ser mais para ter, ser para ter, que cuida, entre aspas, dos oprimidos para ter holofotes. São, por exemplo, empresas muito ricas que fazem doações, né, para instituições de caridade, como holofote, e não como uma ajuda, né, não como uma cooperação para que os dois cresçam, né? A Braskem de Maceió, ela destruiu 5 bairros de Maceió. Uma cidade que é alagada pelo mar. Fala, Lara, sobre a família. Esse tema é interessante. Eu continuo com a Braskem, não se preocupe. Não, nessa questão aí do... Você falou do oprimido e do opressor, né? Uhum. Da falsa humildade, da falsa ajuda, né? Você perfeito. tem
Você tem membros da família, né, que são, geralmente, que são os que têm mais dinheiro, ou que têm mais conhecimento, mais sabedoria, né? E aí eles sempre se prontificam, entre aspas, a ajudar as pessoas que não tentam, não têm os mesmos recursos, que eles não têm os mesmos conhecimentos. Só que essa ajuda, ela é falseada. Porque ela não tira a pessoa do local dela de preciso, entendeu? De necessidade, como eu esqueci o nome da palavra, mas ela não tira essa pessoa desse lugar, simplesmente trabalha ali paliativamente para manter ela ali e a pessoa continuar reproduzindo, sabe? A mesma configuração. Né? E aí você estava falando, eu pensei muito nisso. Se a sociedade também, né? A sociedade é assim e a partir da configuração familiar que a gente vive, né? Tem exceções, naturalmente, mas é isso. Isso acontece muito na família nuclear tradicional, entende? Não é toda família, mas a família em si, né, assim, nesses termos neoliberais, se nós temos uma sociedade do ser para ter, a família também se torna isso. Sim. E aí fica muito difícil não fazer esses paralelos, né, dessas questões de visão bancária, de educador educando, tudo isso também perpassa pelos núcleos familiares, né? Com certeza. São instituições, né? E é por isso, eu tava pensando, a Lili também tava, é isso, Lili, eu tava pensando também nisso. E ele falando, eu pensando, minha gente, família, né? Eu lembrei até da Papai, pessoa. mamãe, titia. Tu acredita? Papai, mamãe e titia. Eu lembrei até da pessoa que faz isso. Eu também, ó. Sempre, acho que ele geralmente tem, né, assim, esses membros, né? E assim, não são pessoas ruins, querem o nosso bem, mas Exatamente isso. tem que ser o bem baseado, assim, no que eles querem, sabe? No que eles querem, não, no que eles entendem que seria o correto, assim, o modelo de vida que eles entendem que são corretos a seguir, sabe? Tava pensando muito nisso que você estava falando. Sim. Eu acho, Lilian, que todo mundo pensou aqui numa pessoa. Mas é isso, Lara. Ei, mas Fala. além também, né? Para compensar também a maldade que eu quero dizer. Mas assim, é para compensar também, assim, eu sou boazinha, faço doações. Olhem só como eu sou caridosa, né? Também tem isso. Né? Para a própria vaidade. Que é a questão da falsa humildade que a gente estava falando. Né? Exatamente. É muito complexo. Só. Mas a pessoa não tem consciência disso, como vocês também falaram, né? Não é por maldade, não é jamais. A pessoa também não tem consciência disso. Ela jura que tá fazendo uma bondade, tá ajudando e tá tudo certo para ela. Exato, Lilian, exato. É isso. Porque ela tá nesse negócio bem aqui, ó. Em lugar de transformar, tende a adaptar-se ao mundo. Exatamente. Ai. Por isso que diz, né? Conhecimento é bom, mas não muito, porque senão você vai ficar triste. Eu não sou partidário disso, não. Porque assim, não, eu falo assim, mas claro que eu nunca vou parar de buscar conhecimento, mas quem entristece, né? Tipo... Eu não compartilho desse pensamento, Lili. Acho que ajuda, sabe? A expandir os horizontes, abrir a cabeça. Com certeza, jamais. Eu nunca vou deixar de buscar conhecimento, mas entende que é tipo ironia, que não é bem ironia, mas que deixa você assim pensativa, né? Reflexiva com essas coisas, deixa. Depende do conhecimento, né? É porque a gente quer mudar, tipo, eu quero logo mudar, vamos transformar logo isso, tá bom, parou, tipo isso, né? É a vontade, o desejo de transformar. Eu acho que vem muito disso, essa inquietação, pronto, gera inquietação. Com certeza, a mim também. E muitas vezes gera uma angústia, uma tristeza muito grande mesmo, sim. Com certeza.
Mas, por outro lado, a alegria também que isso causa compensa tudo para mim, né? Falando da minha experiência. Para mim, compensa tudo. E é o esperançar que Paulo Freire vai falar, né? Que não é uma esperança de esperar, mas esperançar fazendo no ato o verbo no gerúndio, né? Esperançando, agindo no ato, né? A nossa função de ato está comprometida. E é isso, assim, o que vocês estão falando é muito sério, né? Porque não é culpa, né? Não é condenação, não pode julgar as famílias porque fazem isso, os pais porque fazem isso, a família em geral. Mas entendam que como instituições, né? O que Lara falou muito bem, né? Que é adaptar-se, né? Imagina que muitas famílias cresceram, conseguiram ter uma estabilidade financeira, tudo mais, mas também vieram de outras situações em que não eram bem vistas, eram pobres, dormiam na rua, etc. Conseguiram com muita luta essa estabilidade financeira e para que consiga isso, tiveram que se adaptar. Tiveram que se submeter a algumas coisas, inclusive a mentir comercialmente. Inclusive participar dessa troca, né, mentirosa para conseguir alguma coisa. E se você não se adapta, você é ameaçado toda hora de não conseguir ser bem-sucedido, de não conseguir as coisas, de viver na pobreza, de viver sem saúde. E aí eles têm muito medo de não se adaptar e de que você não se adapte também. Esse é o racionalismo do ser para ter. Se você não tem, você não é ninguém na concepção bancária. E aí, se a gente vive numa sociedade em que a concepção bancária ela é o mote, então a maioria das instituições elas vão nascer e se configurar a partir da relação bancária de ser para ter. Por isso, libertação. Como nós juntos podemos nos libertar disso? Não separados. Jogadores de futebol, mas também vem a questão da diminuição de impostos. Como assim, Maria? Jogadores de futebol, mas vê a questão da diminuição de impostos. Como assim, Maria? Assim, a questão da intenção de ajudar, ok, tranquilo. Mas, assim, quando a gente vai pesquisar, a cada instituição de caridade que os jogadores de futebol ajudam, Entendi. ou eles criam, existe uma diminuição de impostos. Não só aqui no Brasil, mas como também em outros países. Uhum. Custa Sim, uma sim, pequena sim. taxa, mas faz uma diferença. Uhum. Sim, sim, tem isso também, né? Jogador de futebol tem os seus holofotes também, né? Tá ganhando rios de dinheiro, assim, em consideração de renda absurda, que não faz sentido socialmente, mas continua assim. A vida é assim, né? E aí ainda diminui, né? Assim, não existe essa promoção para quem não tem renda, né? Ah, vou diminuir seu imposto se você fizer tal coisa. Não tenho nem. Se você ajuda uma instituição de caridade com uma certa quantia de dinheiro para diminuir seus impostos, então só quem pode fazer e diminuir os impostos são pessoas ricas. Como é que uma pessoa que não tem recurso vai ajudar uma instituição financeira para diminuir os impostos? Só vai aumentar os impostos, você não ajuda. Então, na concepção bancária em que nós vivemos, as instituições elas só podem ser formadas no ser para ter. Para a libertação, nós temos que quebrar isso. Que leva à discussão da questão que a pessoa precisa ganhar algo toda vez que ajuda, auxilia, mentoriza. Você precisa dar algo em troca. Exatamente. Exatamente. Não há uma visão de educação
Não há uma visão. O que é que esse governo está fazendo, minha gente? Pelo amor de Deus. As faculdades públicas terem mensalidade. PEC da flexibilização do salário. Retirar Nise da Silveira como homenageada, sem entender quem ela é. Por quê? Nada disso dá lucro, minha gente. Pelo amor de Deus. Quem tem mais isenção de impostos? A Braskem. A Avan. Na pandemia, eu esqueci até o dado, né? Mas surgiu 10 bilionários a cada não sei quanto tempo, cada mês, sei lá. A cada quanto, Lucas? Eu não lembro. Eu até salvei no Instagram, depois eu te mando. Mas era mais ou menos que assim. Que a cada mês surgiam 10 e a cada quantidade de tempo menor, a quantidade de gente pobre era tipo absurda, sabe? Mas era pobre assim, de extrema pobreza. Extrema pobreza. A conta nunca ia fechar. Porque, sei lá, para cada 10 pessoas que hoje são bilionárias, sei lá, 1 milhão, não sei quantos milhões de pessoas ficam mais pobres ainda. Ou seja, inevitável essa questão. É muito louco, né, Lucas? Porque como é que é incrível como esse pensamento bancário ele afeta a nossa racionalidade na medida em que há pessoas que são fãs do Elon Musk. O Elon Musk comprou, ele vai financiar, ele está cuidando da interconexão de redes de internet do nosso Brasil. E as pessoas aplaudem isso. O cara que comprou o Twitter. O cara que tem uma fortuna duvidosa. E as pessoas são fãs dele. Porque ele tem. As pessoas são fãs de quem tem. Não estão preocupadas com a educação. Não estão preocupadas com o desenvolvimento social. Ou com as redes de internet que vão melhorar a educação. É porque ele tem. Chamam ele de gênio. Gênio, um menino mimado que é herdeiro. Que gênio da porra. Por fazer o trabalho que é dos pais. E é duvidoso até o trabalho dos pais, né? Porque como é que esses pais que tiveram uma mina que é absurdo. Ah, do pai. Mas tá bom, vamos continuar com os pais também. Mas continua com os pais, né? Os pais que têm uma mina totalmente duvidosa, que a menstruação é antiecológica, antissocial, que explora pessoas, animais, meio ambiente, etc. Tá nem aí para nada, assim. Essa é a concepção bancária. Essa é a função personalidade introjetada em que o ser mais ele é aquele que tem. Não importa como. Não importa como. Na medida em que essa visão bancária anula o poder criador dos educandos ou minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores. Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. O seu humanitarismo e não humanismo está em preservar a situação de que são beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa generosidade. A que nos referimos no capítulo anterior. A gente já leu isso, vamos passar.
Educação bancária reconhece na sua ignorância a razão da existência do educador. Reconhecem na sua ignorância a razão da existência do educador, ou seja, veneram o educador que vai depositar bancariamente todas as informações que supostamente eu preciso. Essa coisa da família, né, Lara? Talvez todo mundo que já tenha ouvido falar uma frase tipo essa, que é: mas eu sei o que é melhor para você. Você não sabe. Cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa. Você tem que seguir. Essa é a que eu acho mais massa. Cada coisa tem seu tempo. Você precisa seguir o que eu falo, porque você ainda não está pronta para assumir a responsabilidade do que você quer fazer. Pronto, aí tolhe assim a pessoa, entendeu? Prende ela num lugarzinho. Você é ingênua, Lara. Você é muito nova, entendeu? Você não viveu o que eu vivi, Não, entendeu? não sabe do que eu sei. E por aí Não vai. sabe. Você não tem Sabe? São experiência. esses discursos que vão se Você não, repetindo. você não sabe o que é a vida. Essa é a melhor. Retiro o que eu disse. Essa aí é a melhor. Eu acho a mais massa. Você não Junto com sabe o que é cada a coisa vida. tem seu tempo. Aí dá É a pergunta, mas o, é o tempo de quem? É o seu, o meu ou o nosso? é o famoso na volta eu compro. Depois a gente faz, depois eu dou, depois eu vou. Uhum. E por aí vai. Sim. Educação bancária. Gente, agora que a gente percebe, né? Quanto tá tudo perpassado por essa educação bancária, né? Tudo. Caramba. Agora pronto. Por isso que Paulo Freire vai falar que na libertação, nós, brancos, nós que temos mais recursos, também estamos presos na educação bancária. A libertação é para ambos, opressor e oprimidos. Ambos. Os opressores, eles estão presos com privilégios. Porque é uma angústia muito grande Ter que manter o mais, privilégio. ter que manter o privilégio. O medo estagnado. Né, Maria? Muito, muito. A gente ouve muito essas frases. Os privilégios prendem também. De uma outra forma. É um outro tipo de sofrimento. Educador e educando se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade. Não há criatividade por quê? Por que não há criatividade? Porque eu já sei o que é. É ser para ter. Então eu tenho que ter. É só isso, eu tenho que repetir isso. Tenho que lucrar mais, tenho que ganhar mais dinheiro, tenho que comprar mais coisa. Pronto. Tem nada criativo. Nada novo. Tem que trabalhar, acordar de manhã, ir para o trabalho, agradecer. Para o McDonald's. Só discordam em algo do texto. Além da direita, a esquerda também oprime em alguns momentos. Você não discorda, Wagner, porque ele fala sobre isso. Fala, Lucas. Eu fui dar uma olhada no que a gente estava comentando e falava, eu até vi agora, falava mais ou menos assim, que em cerca de aproximadamente a cada 30 horas um novo bilionário surgia e cerca de 1 milhão de pessoas empurradas para a extrema pobreza. Detalhe, isso tudo em um contexto pandêmico, porque esses dados são entre 2020 e 2022, ou seja, um momento bem propício, né? Foi bem específico. O pessoal lucra com morte. E não apenas morte física, morte existencial. Necropolítica, exatamente, Isabela. É a necropolítica. E todo mundo tem medo de sair da necropolítica por medo de se perder ou por medo de se dar mal.
por medo de fracassar, entendeu? Então, para que uma pessoa seja bilionária, tem que ter muitos miseráveis. Esse é o ser para ter. Eu não estou interessado nas pessoas, no mundo, na ecologia. Eu quero ter mais. É o ser para ter. Não basta eu ter uma mineradora de diamante, não sei nem se é assim que falam, mas eu preciso comprar o Twitter para manipular o mercado para lucrar mais. Eu já sou o terceiro cara, não sei se é o primeiro já, né? Deve ser o primeiro. Mas na época que eu vi, ele era o terceiro cara mais rico do mundo. Não estou satisfeito. Vou comprar o Twitter para manipular e ganhar mais, e lucrar mais. E vou para o Brasil, botar uma internet. Um bocado de babaca. Elon Musk. Cara, pelo amor de Deus. Que tiro no pé é isso, hein? Wagner, Paulo Freire vai falar o seguinte, que os conservadores de direita pensam que a tradição tem que ser mantida e o presente domesticado, para que se mantenha na tradição. Ou seja, o ser para ter. Ele chama isso de sectarismo de direita. Ou seja, eu anulo o outro, como o Lucas falou aí dos miseráveis, né? Eu anulo o outro em prol do ter, porque é tradição. E eu conservo uma tradição. Isso é o sectarismo de direita. Mas também há o sectarismo de esquerda. Porque o ativista que não está... Foda-se as pessoas. Foda-se. Isso tanto no sectarismo de direita quanto de esquerda também. O sectarismo de esquerda é aquele que eu já sei, enquanto que o conservadorismo de direita, o sectarista de direita, ele domestica o presente, o sectário de esquerda, ele vai predizer o futuro. Ele já tem a solução futura da qual se expõe. Eu não construo com o outro, foda-se o outro. Eu já sei qual é o futuro e se você não estiver nessa minha ideia sobre o que é o futuro, você é sectário, vai se marginalizar. Paulo Freire fala isso. Pode ler. Então você concorda plenamente com ele, Wagner. Sectário de esquerda. É porque eu não vi, Eric, eu só vi essa parte aí. É porque o texto é muito grande, né? Sim, sim. Leiam Pedagogia do Oprimido. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar também sobre na pedagogia da autonomia também. Leia também. É isso mesmo, Wagner. A sua questão é totalmente pertinente. Intolerante. Sim, Bruno. É intolerante. Mais do que... A intolerância, ela é um artifício, entende? A intolerância é um artifício para eu não me configurar responsavelmente com o outro. Enquanto que o conservador de direita, o sectário de direita, ele vai domesticar o presente para que ele se torne a tradição, ou seja, repita o que nós estamos fazendo como uma introjeção do ser para o ter. O sectário de esquerda, ele vai dizer, você tem que fazer isso porque é assim que tem que ser. Paulo Freire vai falar, não, cara, não. A libertação é sempre junto com o outro. Junto com o outro. Franz Fanon, ele vai falar, a libertação é para a luta dos meus irmãos negros e brancos. Juntos lutar para a libertação. Eu não sei se eu contei a história da menina
de uma aluna de doutorado que foi tentar fazer uma escrita. Ela era professora de uma rede municipal do Rio de Janeiro, onde uma rede municipal onde tem muitas pessoas negras lá. Ela é uma mulher branca. Ela fez um trabalho sobre escrita narrativa. O doutorado dela seria sobre uma escrita de uma autora específica. Ela foi impedida de acessar os conteúdos, dessa escrita narrativa de pessoa negra, porque ela era mulher branca. Ela foi impedida. Porque a mulher branca, ela não tem a vivência. Ela ia ajudar uma escola, ela trabalha da escola. Ela ia fazer uma pesquisa para a escola, onde tem várias pessoas negras. Ela ia ser atuante junto com a escola. Ela foi impedida. Ela desistiu do doutorado. Ela desistiu da pesquisa. Sectarismo de esquerda. Isso é um professor meu que fala, é o Alexandre Cabral. Psicólogos que não podem atender pessoas negras, se não forem negros, também entra nisso. Isso não existe, né? Já ouvi várias palestras de psicólogas e psicólogos negros falando que isso não é verdade. Claro que pode, desde que a pessoa branca esteja comprometida com as questões de libertação e decolonialidade. O perigo é se essa pessoa branca repetir as questões colonizadoras. Mas não sou eu que estou dizendo, são a galera que estuda decolonialismo, pessoas negras falando. Não, isso não existe. Mas nós temos que estar conectados, nós temos que estar na luta, nós temos que saber nosso lugar, temos que estudar pra caramba decolonialidade, racismo, libertação. A liberação tem que ser junto com. A cor não era para interessar. A cor branca não interessa, a branquitude interessa. A branquitude é a relação de poder, entende? A educação bancária, a branquitude dos privilégios. Nós temos que quebrar isso. Entende? Estava falando, nesse segundo ponto, bem aí, os opressores, é transformar a mentalidade dos oprimidos em uma situação que os oprime. Né? Aí, eu não sei se tu escutou que tinha uns coaches que estavam falando em relação a mais ou menos essas questões aí, né? Que eles diziam assim, que não é você que precisa mudar. Você é que precisa mudar o seu ponto de vista, a forma como você olha a sua situação. Né? Assim, eu não acho que não está de todo errado, né? A pessoa precisa realmente olhar a situação para poder modificar. Só que quando ele fala nessa questão aí de mudança de situação, né? A situação que os oprime, é no sentido assim, você está nessa situação aqui, você tem que continuar nessa situação, você tem que se manter onde você está, o que você vai fazer é mudar o seu ponto de vista em relação a ela, mas você não pode sair do seu lugar. Coach sendo coach, né? Isso. E quando tu fala essa questão bem aqui, desse transformar as mentalidades oprimidos, né? É isso aqui que eu lembrei muito dessas questões aí. É um coach específico, né? Eu esqueci o nome do cara, mas eu até segui aí pra ficar rindo depois. Mas eu vou... Depois eu me lembre que eu vou mandar pra vocês. Instagram de comédia. Deixa só eu ir ao banheiro rapidinho, gente. Eu volto já, viu?
Voltei. É isso, Lara. Bom, na verdade ele está desconsiderando, né, a nossa relação com o mundo. Ele não está considerando o que nós estamos dizendo aqui. Mas, de novo, né, assim, não é culpando ele ou julgando, né? É o pensamento racional bancário em que nós vivemos. Então ele é formado também nisso. É atravessado, é muito difícil se libertar disso. É muito difícil para nós. Mas nós já estamos discutindo isso, que já é um passo gigante, assim, entende? Fala, Wagner. Érica, eu estava pensando aqui, né, sobre uma questão, eu não sei se isso tem relação, mas para mim chegou isso. Sobre a questão, por exemplo, de especializações, né? Vamos supor, a pessoa tem especialização em luto, tem especialização em ansiedade, tem especialização em depressão, um exemplo, né? E aí, por ela ter essa especialização, ela se coloca como a única capacitada para estar em encontro com o outro. Aí eu fiquei pensando, rapaz, até que ponto isso também não oprime outras pessoas de se relacionar? E qual o problema? O fato de não ter especialidade em luto não quer dizer que ela não possa estar aberta à experiência da pessoa. Enfim, eu acho que tem a ver até o que a Lara falou sobre negro, atender negro e tal. Porque Wagner está tendo essa necessidade muito forte da pessoa ter que procurar uma especialização certificada aqui, ó. Eu tenho esse certificado, eu estou habilitado para tratar você, porque eu tenho isso aqui, sabe? Mais do que a certificação, mas assim, quando a gente se forma, claro que tem conhecimentos que a gente precisa adquirir com o decorrer do tempo, porque nenhuma profissão pode ficar parada, né? Só que estão usando isso para cercear, assim, as coisas, sabe? Para manter cada coisinha num quadradinho específico. Então, psicólogo clínico trata de psicologia clínica, mas não pode tratar de hospitalar, né? Não pode tratar de saúde mental. Um psicólogo de saúde pública não pode ir para a clínica porque foi para a saúde pública, sabe? Não tem, parece que são situações que não se conversam, sendo que na graduação a gente é formado psicólogo, né? Antes a gente se debandar para as especificidades, a gente é formado psicólogo. É assim que eu entendo, né, essas movimentações, essas tentativas assim de especificações e de abordagem, né? É, perfeito. E claro que eu acho que não tenho certeza que uma leitura, um aprofundamento nas coisas não é algo negativo, pelo contrário. Mas aí essa segregação, essa separação, eu já acho também polarizado, parece, sei lá. Aí você só pode tratar de sexo com seu cliente se você for sexólogo. Você só pode tratar de luto se você for suicidologista. Né? Que agora já tem esse termo, enfim. Né? Você só pode tratar de depressão, no caso, por exemplo, numa situação prisional, na psicologia de prisão, né, no caso, se você for psicólogo clínico. Então, assim, sabe, é como se estivesse tolhendo o nosso prático, sabe, psicólogo, de psicológico, assim, de terapêutico. Fica botando barreirinha, assim, coisinha, burocracia, uma em cima da outra. No fim de tudo, a gente estudou para isso, né? A gente está se preparando, faz supervisão, estuda, faz reflexão de grupo para atendimento. E no final de tudo nós somos pessoas, né? Com outras pessoas. Eu acho que é isso também. O que é que o povo não entende? Né? Que é como se fosse técnica para técnica, né? Técnico para objeto, técnico para paciente, né? Não é pessoa para pessoa. Acontece que o psicólogo ele pode saber coisas que o outro não sabe, mas também o cliente também não sabe o cliente vai saber coisas que eu não sei. A relação é assim. Uhum. Eu sou extremamente partidário de que a formação nunca termine. Que a gente sempre vá para especialidades, para várias coisas. Mas eu, por exemplo, sou especialista em gestalterapia, formado em gestalterapia com crianças e adolescentes. Eu fiz um curso sobre fenomenologia da libertação. Meu mestrado é em educação.
Eu não posso atender a ansiedade, então? É isso, né? E sempre aquele tripé que a gente fala, né? Sempre tem que estar em terapia pessoal, em supervisão e formações de estudo. Como a gente está fazendo aqui agora, isso é maravilhoso, já é um dos tripés. Vocês estão me ajudando, eu estou ajudando vocês, nós estamos em comunhão aqui, fazendo, né? Parece uma coisa sagrada, né? Que eu acho que é sagrado mesmo para mim. Essas quarta-feiras são muito sagradas. Por isso que eu gosto do vinho, para sacralizar nossos momentos. Mas são sagrados porque é muito importante cada quarta-feira dessa para minha formação, para minha atuação clínica, para minha atuação docente e de vida, velho. Supervisão e terapia. Esse tripé. Mas que não exclui, né? É claro que eu posso atender luto, desde que eu esteja comprometido com os estudos de luto também. Mas não é só um especialista em luto que vai atender luto, né? Enfim, é isso. Fala, Maria. Não sei se vai fazer muito sentido, Eric, mas assim, para mim faz. Quando fala em opressor, em oprimido, quando fala em fazer, junto com, eu lembro de um professor que ele trabalha na rede pública. E ele diz muito que gosta do contato, que gosta de ir para as ruas. Ele trabalha muito com moradores de rua, com prostitutas. Aí ele disse que não gosta de ir com jaleco, porque o jaleco traz para aqueles moradores um grau de superioridade, não deixa ele realmente trabalhar junto com aqueles moradores. E ele vai criando uma relação. Ele disse que quando fazia com jaleco, ele não conseguia, assim, meio que criar uma relação, porque existia uma restrição da parte deles no momento inicial. Não dizendo que jaleco é ruim, em algumas ocasiões, mas, assim, eu acho que o junto com é realmente estar com aquela pessoa, não superior a ela. Eu acho que você está falando do Rafael, né? Não, Rafael eu não conheço, mas já quero conhecer. Não. Então ele fala sobre isso também, né? É maravilhoso isso, né? Não é o jaleco, não é o conteúdo, não é a coisa, né? Mas a forma, né? Isso mesmo. Eu estou falando de Berg. Ah, Berg, maravilhoso. Que massa, que massa. Maravilha, é isso mesmo. É essa abertura maravilhosa para entrar na relação junto com o outro, né? E ele faz fisicamente o que a gente tem que fazer, né? Que é se despir dos privilégios. Gente, eu não sei se vocês fizeram, mas pelo amor de Deus, o que é aquela, como é que chama a cerimônia do jaleco, é? Isso ainda não sei. Graças a Deus. A galera de psicologia faz isso. Sim, hoje em dia tem. Eu já uma sobrinha do meu esposo tá fazendo veterinária, né? Então ela disse que tem o dia do jaleco na cerimônia. E eu, o que é isso? Tipo, há pouco tempo, né? Tipo, alguns anos atrás não existia isso, não. Mas agora tem a cerimônia do jaleco, gente. Eu fiquei passada. Em todo curso que é necessário usar o jaleco. E nem é no curso, né? É nas cadeiras específicas que você tem que usar o jaleco, não é o curso. Ah, pronto! Exatamente nas disciplinas, né? É nas disciplinas. Não, mas na psicologia tem algumas disciplinas que precisam do jaleco, né? Você vai para o laboratório, paga anatomia, enfim, tem jaleco para essas coisas, mas... A cerimônia, por isso que é todo curso que tem a cerimônia do jaleco, né? Todo curso que precisa usar. É muito, sei não, meu, tá cada dia
Retrocedendo, vi um né? dia desse uma foto de uma menina que estava no 8º semestre de medicina, fazendo é isso que Clara está dizendo, eu não sei quantos por cento já do curso, aí botava doutora fulano de tal. E com o jaleco, né? Além de ter doutora no bolo, era o jaleco, assim, na foto, né? Assim, cara, é isso que eu tenho, entende? Assim, o Eduardo Marinho, se vocês não conhecem Eduardo Marinho, procurem urgentemente no YouTube. Morador de rua. Eu amo, Isabela, exatamente. Eu amo demais esse cara. Ele vai falar assim, cara, olha, ele é morador de rua, ele renegou tudo, ele era rico, fazia direito, tinha uma família rica de militares, ele negou tudo para viver na rua. Ele diz assim, cara, velho, para de chamar de curso superior. Isso não é curso superior, tu não é superior a ninguém. Não é um ensinamento superior. Não é curso superior. Quando você vai para um curso desse, você está sendo privilegiado para ter um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Mas só que esse conhecimento, ele é feito a partir dessas pessoas marginalizadas. Então, tu está tendo o privilégio de estar num curso em que o conhecimento que você tem é base do trabalho das pessoas marginalizadas. Então, isso não pode ser chamado de curso superior. Tem que ser chamado de curso de responsabilidade social. Para que você tenha responsabilidade nos seus conhecimentos desse curso com a tua sociedade. E não é superior. Pessoal, vamos tirar fotos? Estão tranquilos? Tem uma questão para finalizar? Olha aí, Lara, massa. Maria, tudo bem? Tirou o óculos. Olha aí. Isabela. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Beijo em todos vocês e até a próxima. Valeu. Boa noite. Tchau, Eric. Boa noite. Boas semanas para você. Boas semanas para todos nós. Boa noite. Cheiro.